E aí, galera, tudo bem? Bom, vamos continuar. Penúltima classe aqui é a conjunção. Gente, estuda conjunção pra vida, tá? Não é pra passar no vestibular, não é pra passar em concurso, estuda pra vida. Conjunção, assim, pronome relativo e conjunção são classes gramaticais fundamentais para boa oratória, para boa escrita, para toda articulação, coesão e coerência dentro de um texto falado, escrito, desenhado, tudo que você for pensar, ok? Bom, a conjunção faz duas coisas. A mesma coisa, teoricamente, que a preposição faz, liga, lembra que eu falei que as duas são conectores, mas ela liga o quê? Ela liga dois termos de mesma natureza. Então, você quer açúcar ou adoçante, né? Observe que você tem um sujeito, né? Você tem um pronome, você tem um verbo quer, né? Pronome e verbo. E aí você quer o quê? Açúcar ou adoçante? Açúcar e adoçante são substantivos, tá? Então tá ligando dois termos de mesma natureza. Se a gente quiser antecipar para a sintaxe, são dois objetos diretos. Quem quer algo, verbo transitivo direto, objeto direto 1, objeto direto 2, beleza? Mas a conjunção é mais conhecida, não que ele não faça isso, mas ela é muito conhecida e geralmente muitos professores falam só isso, não tá errado, né? Que ela liga orações. Para ser oração lá na sintaxe tem que ter verbo, por isso que a gente estuda verbo primeiro. Então aqui, ó, primeiro verbo, siga as regras, segundo verbo será. Então eu tô ligando duas ideias, duas orações. A primeira é siga as regras, primeira oração, a segunda será preso, tá? Então é isso que a conjunção vai fazer, ligar dois termos de mesma natureza, né, mesma função sintática ou morfológica, e ligar duas orações, tá? Lembra-se que mais pra frente, lá pra frente mesmo, a gente tem o estudo das orações, né, do período composto, ok? Elas vão aparecer muito. E aí, essa conjunção, ela pode ser classificada em dois tipos. As conjunções coordenativas ligam orações não dependentes, ou seja, sintaticamente independentes. Gente, essa é a definição dada. Eu, particularmente, assim, não fico muito nela, eu não gosto muito dela, porque isso daqui é gramática normativa, né? A norma gramatical brasileira. Se a gente for por outros estudos, que na universidade a gente já tem outras gramáticas, a gramática funcionalista, que é a que eu estudo, mas existem outras ali ainda, a gente vai ver que essa classificação ela é meio falha em certos momentos, porque nós, produtores da língua, a gente vai inovando, a gente vai produzindo textos que não dão conta só disso. Mas vamos entender o que isso quer dizer. Então, quando eu falo que são sintaticamente independentes, e é muito importante perceber isso, ó, tá escrito sintaticamente. Então, você tem duas orações. Pediu um lanche, assistiu ao filme. Poderia ter colocado um ponto aqui? Sim. Fulano pediu um lanche, ponto. Outro dia eu falo, fulano assistiu um filme, ponto. Então, você entende que são duas orações independentes na sua estrutura. Como assim? Essa oração existiria sozinha? Ela faz sentido sozinha? Pediu um lanche? Sim, ela tá completa. Você tem alguém, que eu não sei quem é, sujeito determinado, promovendo uma ação, e uma ação pediu um complemento, tá aqui, fechou. Mesma coisa com isso daqui, ok? Mas acabei juntando as duas. A partir do momento que eu junto as duas dentro de um texto e dentro de um contexto, observe que elas podem ter uma relação semântica de dependência. Pode ser que, tipo assim, ele só assistiu ao filme porque ele pediu lanche. Se ele tivesse fazer comida, ele não tinha pedido lanche. Então, dependendo do texto que isso aparece, existe uma relação de dependência semântica. O que é semântica? Sentido. Por isso que eu frisei muito bem aqui, ó, sintaticamente independentes. O que é sintaxe? Vai ser lá, sujeito, objeto, não vai pensar na relação estabelecida entre elas. Não vai pensar em ideia, tá? Em semântica. Só que é um pouco complicado não pensar em semântica, porque a conjunção e traz o valor semântico de adição. Então, você pensa na ideia de semântica, mas não pensa, né? Como eu disse, em outras gramáticas, nos estudos universitários, né, você vai ter, por exemplo, coordenativas, hipotáticas, paratáticas. Não vou entrar nisso aqui porque não é o que vai aparecer em vestibulares. Mas só para vocês saberem que se às vezes surgirem dúvidas na sua cabeça sobre essa nomenclatura, é possível pensar de outro modo, tá? Então, aqui eu tinha marcado, né, a primeira oração e a sua segunda oração. As coordenativas, então, poderiam, digamos, existir sozinhas. As subordinativas é a mesma coisa, ligam orações, só que existe uma relação de dependência sintática, tá? Então, hierarquicamente subordinadas uma à outra. Então, pediu que todos ficassem em casa. Qual que vai ser a diferença aqui, ó? Pediu e pediu. Aqui, observe que a primeira oração é só o verbo, pediu. Aqui tá completo, ó, pediu o quê? Um lanche. Aqui não. Por que eu falo? Fulano pediu o quê? Que todos ficassem em casa. Primeiro verbo, segundo verbo. Observe que a segunda oração, que gira em torno desse verbo, ela é um elemento dessa daqui. Essa daqui não, ninguém é elemento de ninguém, tanto que dá pra, né? Aqui fica estranho, pediu ponto, que todos ficassem em casa. Não faz muito sentido. Por isso que aqui existe essa relação de subordinação. Esse elemento aqui, essa oração, que gira, ó, todos ficassem em casa. Essa oração
ela pertence a essa daqui. Para quem quiser antecipar a informação, ela é o objeto direto dessa daqui. Aqui não, ó, aqui você tem o verbo e teu objeto direto tá aqui. Não precisa de mais informação, né? Apareceu ali. Então, por isso que a gente tem aqui uma relação de subordinação, ok? A gente estuda isso melhor em período composto. Não pira nisso agora, não precisa se preocupar em, ai meu Deus, essa conjunção é subordinativa, coordenativa. Não é esse momento de pensar nisso, ok? E aí, coloquei um quadrinho aqui, tem na internet, tá? Tem no material de vocês, não fiquem desesperados. Então, as conjunções, 2 tipos, coordenativas e subordinativas. E aí, dentro desses 2 tipos, se vocês se recordam, existem N possibilidades. Professora do céu, vou ter que decorar tudo, meu Deus, isso aqui... Não, gente. Volto lá na tecla da preposição e reitero aqui, acho que aqui mais. Não é pra sair decorando. Ai, quais são as conjunções aditivas? Tal. Conjunção adversativa, tal. Não vai adiantar você decorar. Por quê? Você pode até decorar, por exemplo, que conjunção aditiva é e, não só, mas também, nem, né? Aí você fala assim, eu sei que são essas 3. Se você aparecer na prova, eu marco aditiva. Tá. Aí, que nem no exemplo anterior, pediu um lanche e assistiu ao filme. Tô somando 2 ideias, aditiva. Mas se eu falo assim, estudou muito e não passou no concurso, e não passou no vestibular. Estudou muito e não passou. Esse e é adição? Não, gente, esse e tá no lugar de um mas. Vocês entendem isso? Ele estabelece uma relação de adversativa. Estudou muito, porque você espera que quem estude muito seja aprovado, e ele não foi. Então, estudou muito e não foi aprovado, poxa, você não tem uma relação de soma, de adição, você vai ter uma relação de oposição. Então, a conjunção e nessa frase segunda que eu te dei é adversativa e não é aditiva. Por isso que não adianta você decorar essas conjunções, você sempre tem que olhar o quê? O texto e o contexto. Por isso, gente, que por mais que essa aula seja importantíssima, reitero lá no início, não decorem. O que você vai fazer para estudar isso? Além de praticar com exercícios, leia. Você tem que manter uma rotina de leitura nos seus estudos. Tem que ler muito, tem que ler de tudo, tá? E eu não sou aquela chata que gosta que tem que ler só coisa culta, não. Pode ler coisa inútil também, senão a gente pira. Mas leia de tudo, leia sobre tudo, né? E se interesse por textos também bem escritos. Não dá para ler só coisa assim, né? Instagram, essas coisas que muitas vezes não são bem escritos, mas tem muitos bons também. Tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui rápida. Eu não sei se a imagem ficou boa. Vocês têm isso no material de cada um de vocês, vocês têm isso na internet, certo? Então, classificação, aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas, explicativas. Simples. A aditiva dá a ideia do quê? De adição. A adversativa dá a ideia do quê? De oposição. A alternativa, a alternância. Conclusiva, é a conclusão. Todo mundo usa conclusiva quando termina a redação de vestibular. Explicativa, explica, aquela que a gente adora desde 7 anos. Né? Mas por quê? Você quer a explicação das coisas. Aqui eu listei nem, mas, como também, tá? Você tem, que nem adversativas, mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, ou, ora, quer, alternativas, logo, portanto, por isso, assim, né? Que, porque, por quanto, pois. E aqui tem um exemplo de cada um. Não vou ficar lendo cada um, não vou ficar batendo na tecla de cada um. Professora, por quê? Porque isso daqui a gente vai ver bastante lá no período composto, tá? A gente vai se aprofundar nesse estudo aqui de orações no período composto. O que eu quero de vocês agora? Que vocês saibam olhar as frases e entender que aquele é o sentido. Então, quando eu falo não compareci à festa porque não fui convidada, você precisa entender que a pessoa está exprimindo uma explicação de por que ela não foi à festa, né? Pedro é educado e gentil, você tem que entender que a pessoa está somando 2 qualidades dele. É isso que você precisa entender, é isso que vai aparecer nos exercícios, que vai aparecer, por exemplo, muito no Enem. O Enem não fica perguntando o nome de cada um, né? E um mas na linha tal, uma conjunção, não sei o que. Não, ele quer saber, estabelecer uma oposição, uma adição, uma conclusão. E aí, gente, reitero, interpretação de texto. Né? Olha lá, mesma coisa aqui, agora as subordinativas. Causais indicam o quê? Causa. Cuidado, tá? Calma. Eu sei que vai surgir na cabeça de vocês a dúvida entre causa e explicação. Essa dúvida eu só vou poder sanar lá em orações, tá? Eu preciso chegar em orações para poder explicar isso melhor. Consecutiva, que é a ideia de consequência. Comparativa vocês fazem sempre, né? A gente adora estabelecer comparação entre os outros, entre nós, entre tudo, né? Conformativa a gente usa bastante em resumo, segundo fulano de tal, de acordo com,
tá? Nós temos as concessivas, essa daqui também gera um probleminha, concessiva e adversativa. A adversativa introduz o argumento mais forte na oposição e a concessiva introduz o argumento mais fraco na oposição, porque as duas opõem ideias, tá? Então, por exemplo, ele estudou muito, vou voltar no exemplo mais com mas, ele estudou muito, mas não passou. Nesse caso, o argumento mais forte dessa oração é não passou. Por quê? Porque o mas está introduzindo, mas não passou, tá? Então é aquilo ali que eu quero destaque. Já quando eu falo, ele estudou muito, apesar de não ter passado, né? Embora não tenha sido aprovado. Observe que agora o embora e o apesar de também introduz uma oposição, só que ele suaviza, né? Ele introduz o argumento mais fraco. Então, o mais forte nessa frase é que ele estudou muito. Embora não tenha passado, mas ele estudou muito, tá? A gente fala disso melhor em período composto, só antecipei aqui. Condicionais, vocês adoram condicional, eu sempre brinco, é chantagem de mãe, né? Se você teve mãe, pai, daqueles que sempre pegaram no pé, sempre deram atenção, gente, né? Você já correu de muito chinelo por aí, dessas coisas. Se você não arrumar seu quarto agora, pronto, não precisa nem terminar a frase, né? Então, são as condicionais, se, caso, né? Contanto que, a menos que. Uma coisa interessante que tá acontecendo, gente, as pessoas usam o se e o caso junto. Né? Já vi muito jornalista falando, se caso, né, por exemplo, se caso a curva não diminuir, não é se caso, é se o seu caso. Para que os dois juntos, se os dois são condicionais? Então, se a curva não diminuir, caso a curva não diminua, tá? Proporcionais indicam uma proporção, né? Finalidade, objetivo, a finalidade ali. Temporais indicando tempo, são as mais fáceis de todas. E se você se lembra, existe advérbio de tempo. Olha aqui. Né, conjunção subordinativa temporal. Lá na frente vai ser oração subordinada adverbial temporal, tá? A gente fala disso mais lá pra frente. Então depois você dê uma olhada aí nos exemplos, tudo mais. Gente, existem materiais maravilhosos, tá? Os de vocês, né? Os da internet, então não precisa ficar anotando todos os exemplos e desesperando, ok? E aí, pra gente encerrar a aula, que eu preciso falar rapidinho em um slide, mas eu preciso falar, apesar de não achar tão útil, a interjeição, né? Palavra ou locução que exprime um sentido de alegria, de dor, de admiração, entre outros, de raiva, de surpresa, de desabafo, de sei lá o que, tá? Exprime os nossos sentimentos, ok? Vou dar 4 exemplos aqui. Que bom, fico muito feliz, né? Quando você ouve alguém falando isso, dependendo do contexto, que bom, fico muito feliz, né? A gente vai ver que esse que bom aqui, né? Ele tá exprimindo o quê? Uma alegria. Nossa, sério, que legal, que bom. Isso é interjeição, ó. Não é verbo, não é pronome, não é substantivo, é a junção aqui é uma locução, né, interjeitiva. Então são essas relações. Af, que saco, hein? Esse vocês gostam de usar às vezes na aula, né? Af. Então esse af, né? Eu até coloquei 2 coisas aqui, porque vai depender do contexto. Pode ser uma reprovação, né? Dependendo assim, se a pessoa chega, af, que saco, hein? Você fez uma coisa errada e não deu certo, pediram pra você, a outra fez errado, não deu certo, pediram pra você fazer, então você reprova. Ou desapontamento também, né? Tipo, olha, gente, agora vai ter aula de física quântica. Os professores de física vão me matar. Que saco. Não, brincadeira, gente, aqui eu nunca fui bem em física. Mas assim, né? Você tem esse desapontamento, certo? Uau, foi você quem fez? Né? Esse pode ser uma surpresa, né? Uau, que ficou incrível, ou admiração também, né? Quem aí tá cozinhando na quarentena, fazendo umas coisas diferentes, aí a pessoa até fica, nossa, você que cozinhou isso daqui mesmo, né? Quem me dera, queria muito a vaga. Esse daqui tá na moda, né? Quem que era que vocês usam? Deus me livre, mas quem me dera, né? Tem uma modinha aí. Então é um desejo, né? Nossa, quem me dera, eu queria muito essa vaga, né, no vestibular. Então, assim, são expressões, tá? Alguns linguistas já nem consideram, assim, não se coloca a interjeição como classe, porque muitas vezes são outras classes gramaticais, ó, principalmente no que bom e no quem me dera, são outras classes que se juntam para exprimir aquele sentimento, né? É muito difícil aparecer em provas, né? Mas caso apareça, você sabe que ela existe. Tranquilo até aqui, pessoal? Bom, encerramos as classes gramaticais, tá? Tem outros links aqui para vocês e até a nossa próxima aula.